Há momentos na vida em que a alma se cansa dos rituais. Cansa-se de repetir palavras que não sente, de cumprir rotinas que não trazem conexão, de fazer o que é certo exteriormente, enquanto interiormente reina um silêncio que grita. E é precisamente nesse lugar, quando já não sabemos o que dizer ou como rezar, que começamos a tocar a verdadeira essência da oração. A oração nunca foi concebida como uma fórmula. Nunca foi uma obrigação imposta para agradar a um Deus distante, que contabiliza quantas vezes por dia o buscamos. Não. Da perspectiva de Cristo, a oração é algo muito mais profundo. É um ato de entrega, um despojamento da alma. Uma entrega interior onde deixamos de agir como se estivéssemos no controle e ousamos ser verdadeiramente humanos diante de um Deus verdadeiramente presente. A oração não se trata de falar de forma agradável. A oração consiste em parar de esconder o que está quebrado. Cristo não veio para nos ensinar orações estruturadas, mas um modo de viver em constante comunhão com o Pai. Quando seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não lhes deu uma técnica. Ele lhes mostrou uma postura do coração. E essa postura começou com duas palavras que mudaram tudo. Pai nosso, não juiz eterno, não majestade distante. Pai, próximo, presente, íntimo. E essa palavra, Pai, marca o início de uma transformação na forma como entendemos a oração. Porque se Ele é o Pai, então não é uma transação. Não é que eu ore para que Ele me dê algo. É um relacionamento. Eu oro porque preciso estar com Ele. Porque sei que longe dele eu definho. Porque sei que se eu não falar com Ele, começo a falar apenas comigo mesmo. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai me arrastar para baixo. Muitos oram esperando resultados, mas Cristo orou buscando comunhão. E aí reside a diferença. A religião ora para cumprir obrigações. A verdadeira fé ora para se entregar. E essa entrega é o que libera o poder que transforma. Entregar-se em oração não significa resignar-se. Significa abrir a alma sinceramente e dizer a Deus: eis-me aqui, com tudo o que sou, com tudo o que me falta, sem máscaras, sem medo, sem fórmulas, apenas eu, contigo. Você tem noção de como isso é libertador? Você não precisa impressionar a Deus. Você não precisa convencê-lo de nada. Você não precisa usar as palavras certas. Tudo o que você precisa fazer é vir com um coração aberto e disposto. Porque a verdadeira oração não se trata de fazer Deus fazer a sua vontade. Trata-se de permitir que Ele o molde à sua vontade. Isso é rendição. E é isso que muitos esqueceram. Vivemos numa época em que tudo é medido por resultados. Se eu oro, quero uma resposta. Se não há resposta, fico frustrado. Se oro uma vez e nada acontece, desisto. Como se Deus fosse um botão mágico ativado por certas palavras. Mas Jesus nunca tratou o Pai como uma máquina de milagres. Ele o tratou como um amigo, como uma fonte, como o único lugar onde sua alma encontrava verdadeiro descanso. E sabe o que é mais impressionante? Que muitas vezes, quando Jesus se retirava para orar, Ele não o fazia para pedir coisas. Ele o fazia para se entregar, para ouvir, para permanecer conectado. Porque Ele sabia que a verdadeira força não vem de ter todas as respostas, mas de estar profundamente enraizado no Pai. E nós, se quisermos desbloquear esse mesmo poder, precisamos reaprender a orar. Às vezes me pergunto, quantas de nossas orações são verdadeiramente uma entrega? E quantas são apenas mais uma tentativa de controlar nossas vidas de uma perspectiva espiritual? Porque podemos disfarçar o que é realmente medo como fé. Podemos pedir com grande paixão, mas sem entrega.
E Deus não responde à manipulação, Ele responde à entrega, à honestidade. A fé que diz: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração foi feita por Jesus quando ele estava prestes a enfrentar a cruz. Você sabe o que ela significa? Que até mesmo o Filho de Deus teve que passar por um momento de profunda entrega, onde seu desejo humano se curvou diante da vontade perfeita do Pai. E quanto a nós, estamos dispostos a orar assim? A oração não se trata de tentar convencer Deus a nos salvar de nossas lutas. Trata-se de reconhecer que precisamos dele em meio a elas, que sem ele, não importa quantas respostas tenhamos, permanecemos vazios. E com ele, mesmo em meio à dor, permanecemos firmes. A oração é o momento mais sincero do dia. Ou não é oração, é onde paramos de fingir, onde paramos de tentar ser fortes, onde reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos. É o lugar onde a máscara cai, a ansiedade fica exposta e a alma finalmente pode respirar. Por isso, Jesus nos ensinou a orar em segredo. Não porque o lugar tenha poder, mas porque um coração sincero se revela melhor quando ninguém está olhando. Quando você ora, está falando com Deus ou está tentando convencer a si mesmo? Quando você ora, está expondo seu coração ou apenas repetindo o que acha que deve dizer? Você se permitiu chorar em oração, sentir raiva, dizer a Deus que não entende, que dói, que está confuso, ah? Deus não se ofende com suas emoções. Ele se afasta do seu orgulho, mas se aproxima da sua fragilidade. E aí reside o segredo que desbloqueia o poder da oração. Aquebrantamento, sem sentimentalismo, sem drama. Verdadeira fragilidade. Aquela que surge quando você percebe que não consegue continuar, mas sabe que ele consegue. Aquele momento em que você não se importa mais em parecer forte, você só quer ser honesto. Ali, exatamente ali, começa a transformação. Porque quando você ora com entrega, Deus não apenas ouve, Ele age. Não porque você disse as palavras certas, mas porque você reconheceu seu lugar como filho e o lugar dele como pai. E quando você entende isso, você não ora mais apenas para pedir coisas. Você ora para habitar em sua presença, para receber orientação, para encontrar descanso. Você ora porque sabe que ele é sua única fonte de vida verdadeira. Há uma história no Antigo Testamento que me impacta profundamente. É a história de Ana, uma mulher estéril que orou com tanta intensidade que o sacerdote pensou que ela estivesse bêbada. Mas ela não estava bêbada. Ela estava derramando sua alma diante de Deus. Ela não usou palavras rebuscadas. Ela não fez promessas vazias. Ela simplesmente se entregou. E foi essa oração que abriu seu ventre e trouxe Samuel ao mundo. Você percebe o padrão? Onde há sinceridade, há poder. Onde há entrega, há milagres. A oração não muda porque você grita mais alto. Ela muda quando você se entrega mais profundamente. Portanto, se você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, não comece mudando suas palavras. Comece examinando seu coração. Você está orando a partir de um lugar de controle ou de um lugar de entrega? Cristo não nos deixou uma religião. Ele nos deixou um caminho. E nesse caminho, a oração não é uma exigência, é um refúgio, não é uma fórmula, é um fogo que transforma por dentro. Então, antes de pedir a Deus para mudar suas circunstâncias, ore para que Ele o transforme. Porque quando você muda, tudo começa a mudar. E esse é o primeiro passo para desbloquear o verdadeiro poder da oração. A oração não é uma tentativa de forçar Deus a fazer o que queremos. E quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo deixaremos de nos frustrar com o que não acontece. E começaremos a experimentar o que realmente importa: sua presença, sua orientação, sua vontade. Partimos do pressuposto de que a oração é uma entrega da alma.
Mas a entrega não basta se não soubermos a que estamos nos entregando. Porque se a oração é entrega, então ela também deve ser alinhamento. E esse é o segundo princípio que transforma a oração em poder: conectar o coração à vontade de Deus. Por muito tempo, mesmo dentro da fé cristã, ensinou-se uma visão utilitarista da oração, como se o objetivo fosse ativar o céu para realizar nossos sonhos, como se Deus fosse um recurso ao nosso lado, esperando que disséssemos as palavras certas para que Ele agisse. Mas isso não é cristianismo, isso é ego disfarçado de espiritualidade. Cristo nunca orou para convencer o Pai. Ele orou para conhecê-lo, para se alinhar com Ele, para fazer a sua vontade, mesmo que doesse, mesmo que lhe custasse algo, mesmo que significasse abrir mão do seu próprio conforto. No jardim do Getsêmani, Jesus suou sangue. Ele sabia o que estava por vir, sabia da dor que o aguardava, mas mesmo assim disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não há poder maior na oração do que esse tipo de entrega, porque naquele momento, Jesus não estava tentando evitar a cruz. Ele a encarava com obediência. Ele escolhia confiar, mesmo sem entender tudo. Ele entregava sua humanidade à vontade perfeita do céu. E nós, se dizemos que seguimos a Cristo, não podemos orar de nenhuma outra maneira. A verdadeira oração é esta. Não se trata de tentar convencer Deus do que você quer. Trata-se de permitir que Deus transforme aquilo que você deseja. Trata-se de abrir seus planos e estar disposto a mudá-los. Trata-se de apresentar seus sonhos e dizer: Senhor, se isso não vem de ti, afasta de mim. Isso não é fácil, porque todos nós temos desejos, todos nós temos ideias sobre como nossas vidas deveriam ser. Mas a fé não se mede pelo quanto pedimos, mas sim pela nossa confiança quando Deus diz: não é assim que deve ser. É aqui que muitos se desiludem, porque oram fervorosamente, oram com lágrimas, oram com jejum, mas não veem a resposta que esperavam, e pensam que Deus não os ouviu, ou que Ele não se importou. Mas e se a resposta fosse não, porque Ele sabia algo que você não sabe? E se a demora fosse uma forma de proteção? E se esse silêncio fosse um convite para ouvir com mais atenção? Conectar-se com a vontade de Deus não é apenas aceitar suas respostas, é desejar o seu coração. E esse tipo de oração não brota de uma mente religiosa, mas de um relacionamento vivo. Porque somente quando você conhece a Deus é que pode começar a confiar em sua vontade. Somente quando você experimenta seu caráter é que pode se entregar verdadeiramente. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas, será que realmente acreditamos nisso? Se realmente acreditássemos nisso, pararíamos de usar a oração como moeda de troca. Em vez disso, a usaríamos como um canal de transformação. Porque a verdade é a seguinte: o aspecto mais poderoso da oração não é o que muda fora de você, mas o que muda dentro de você. A oração não é uma ferramenta para conseguir o que você quer. É um lugar onde Deus revela o que você realmente precisa. E às vezes, isso não tem nada a ver com uma bênção externa. Às vezes, a vontade de Deus é moldá-lo no deserto. É ensinar-lhe paciência, é quebrar seu orgulho, é prepará-lo para coisas maiores. E se sua oração estiver focada apenas em mudar as circunstâncias, você pode perder a oportunidade de mudar a si mesmo. Há uma história que ilustra isso de forma poderosa. O apóstolo Paulo, após ter visões, milagres e revelações, confessou que tinha um espinho na carne, algo que o perturbava profundamente. E orou 3 vezes pedindo a Deus que o removesse. Mas a resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não removeu o espinho. Não porque ele não pudesse, mas porque a sua vontade era diferente. Porque o que Paulo precisava não era uma vida sem dor,
Era uma vida de dependência. E qual foi a reação de Paulo? Ressentimento? Frustração? Não, ele respondeu: por isso regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, pois quando sou fraco, então sou forte. Isso é poder de verdade, poder que não depende das circunstâncias, mas da conexão. E esse poder só surge quando paramos de ver Deus como alguém que deve obedecer às nossas orações. E começamos a ver a oração como o lugar onde aprendemos a obedecer a Deus. Portanto, quando orarem, façam-no com humildade. Apresentem seus desejos, sim, porque Deus se importa com cada detalhe da sua vida, mas façam-no de mãos abertas. Não se apeguem aos seus planos com unhas e dentes. Não digam: Senhor, é isto ou nada. Digam: Senhor, é isto que eu anseio. Mas se o Senhor tiver algo melhor, estou disposto. Porque às vezes o melhor de Deus não se parece com o que você esperava, mas será sempre mais profundo, mais sábio, mais eterno. Jesus disse em João 5,19: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir o Pai fazer. Isso é dependência. Essa é a oração em sua forma mais pura. Não fazer nada até ver o que o Pai está fazendo. E como percebemos isso? Na oração, no silêncio, na escuta, na meditação da palavra, nos momentos em que não apenas falamos, mas também permanecemos em silêncio para ouvir. A verdadeira oração é diálogo, não monólogo. E às vezes, o maior milagre não é que Deus faça o que você pediu, mas que você passe a amar a vontade dele mais do que a sua própria. Esse é o fruto da oração profunda. E esse é o tipo de vida que Cristo veio exemplificar. Se hoje você sente que suas orações não estão sendo atendidas, talvez Deus não esteja dizendo não. Talvez Ele esteja dizendo: escute-me primeiro. Não ore apenas para ser ouvido. Ore para ser transformado. Não ore apenas para que algo mude lá fora. Ore para que algo mude aqui dentro. Porque no momento em que a sua vontade se alinha com a dele, o céu começa a se manifestar na terra. E essa é a oração que não só abre as portas para respostas, mas também para uma vida completamente nova. Há orações que nascem da esperança, e há outras que nascem do vazio. Aquelas que desafiam a lógica, que parecem sem sentido, que deixam uma marca na garganta, porque você sabe que, humanamente falando, nada está mudando. E, no entanto, você continua orando. Por quê? Porque existe uma fé que não precisa de provas. Uma fé que não busca garantias. Uma fé que não exige resultados imediatos. Essa é a fé que verdadeiramente move montanhas. Aquela que ousa falar quando tudo parece em silêncio. Aquela que persiste quando toda a força se esvai. Aquela que não entende, mas confia mesmo assim. A verdadeira fé não se trata de agir quando se vê algo. Trata-se de agir quando não se vê absolutamente nada. Trata-se de continuar a orar quando os céus parecem fechados, quando as emoções se esvaem, quando as lágrimas secam, quando até mesmo você começa a se perguntar se Deus realmente o ouve. Essa é a fé que Jesus mais valorizava. Você se lembra do centurião romano que lhe disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado com ele, não por sua eloquência, não por seu conhecimento bíblico, mas por sua fé. Uma fé que falava à distância, da incerteza, da limitação humana, mas ainda assim falava. Orar no vazio é uma declaração de guerra contra o desespero. Significa: mesmo que eu não veja nada, ainda acredito que Deus está agindo. Mesmo que eu não sinta nada, sei que Ele não me abandonou. Mesmo que tudo pareça igual, eu me recuso a desistir. E isso tem um peso espiritual que abala os céus. Muitas vezes queremos orar com emoções fortes, com paixão, com lágrimas. E isso é ótimo.
Mas o que acontece quando não há emoções? O que acontece quando você está vazio por dentro? O que acontece quando suas palavras soam vazias até para você mesmo? É aí que começa a verdadeira fé. Porque se você só reza quando sente vontade, então sua fé se baseia na sua alma, não no seu espírito. Mas quando você reza apesar de tudo, então você está tocando uma dimensão mais profunda. Você está rezando por convicção, não por emoção. A fé que agrada a Deus não é aquela que está sempre sorrindo. É aquela que não recua. Aquela que se levanta mais uma vez quando tudo dentro de você quer se entregar. Aquela que entra no quarto, fecha a porta e, mesmo sem saber o que dizer, diz: Pai, eis-me aqui. Só isso. Você não precisa de mais nada. Porque, às vezes, a oração mais poderosa não tem palavras, tem apenas presença, tem apenas um coração entregue. Há uma história na Bíblia que ilustra isso de uma forma comovente e bela. É a história de Jó. Jó perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, amigos. E em meio à poeira, à dor mais profunda, à confusão mais brutal, ele nunca parou de falar com Deus, às vezes com dor, às vezes com queixas, às vezes em completo silêncio, mas ele nunca interrompeu a conversa. Essa é a fé que nasce do vazio, uma fé pura, real, que não precisa entender para continuar confiando, que não precisa sentir para continuar acreditando. E sabe o que Deus fez no final? Ele não apenas restaurou Jó, ele se revelou de uma maneira que nunca havia feito antes. Falou com ele do meio do redemoinho, revelou a sua grandeza e lhe devolveu o dobro do que havia perdido. Mas a recompensa não era apenas material. A verdadeira recompensa era conhecer a Deus numa dimensão que o próprio Jó reconheceu quando disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você consegue ver? Existe uma profundidade na oração que só pode ser alcançada no deserto. Existe uma intimidade com Deus que só pode ser formada no vazio. Porque quando tudo mais desaparece, a sua voz ressoa mais forte. Se você se encontra em um momento como este hoje, seco, abatido, sem palavras, quero lhe dizer algo. Você não está sozinho. E você não está falhando na sua fé por se sentir assim. Pelo contrário, você está exatamente no lugar onde a fé pode realmente crescer. Porque é no silêncio que aprendemos a ouvir. É na escuridão que aprendemos a confiar. É no vazio que descobrimos que Deus não apenas preenche, Deus transforma. Você não precisa de palavras perfeitas. Basta se apresentar. Deus não procura oradores profissionais. Ele procura corações perseverantes. A fé que move o seu coração não é aquela que grita alto. É aquela que não se alastra. Aquela que, apesar das lágrimas, diz: vou rezar de novo. Aquele que, apesar dos anos de espera, diz: vou acreditar novamente. Aquela que, mesmo sem ver, ousa declarar: Deus permanece fiel. E essa oração, embora possa parecer fraca, é uma semente que mais cedo ou mais tarde germinará, porque tudo o que é semeado com fé floresce no seu devido tempo. O próprio Cristo orou assim. Na cruz, com a alma quebrantada, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Você consegue imaginar aquele momento, o filho sentindo-se sozinho, clamando do vazio, e ainda assim, falando com o Pai. Isso é fé, isso é oração, isso é confiar além da dor, porque orar no vazio não é sinal de derrota, é sinal de fidelidade. É a sua alma dizendo: eu não entendo, mas ainda estou com você. Eu não vejo, mas não vou embora. E eu prometo uma coisa: esse tipo de oração nunca fica sem resposta. Talvez não venha como você esperava. Talvez não seja imediato, mas virá. Porque Deus não se esquece daqueles que perseveram, daqueles que o buscam em meio à escuridão, daqueles que, mesmo sem forças, estendem a mão em oração.
Então, se você estiver nessa situação, ore. Mesmo que você não sinta nada, ore. Mesmo que você não esteja com vontade, ore. Mesmo que você não veja saída, ore. E cada oração que você faz, por menor que pareça, está escrevendo uma história eterna. Uma história onde a fé não era confortável, mas era real. Uma história onde o vazio não era o fim, mas o início de uma conexão mais profunda com o Deus que preenche tudo. Se orar é falar com Deus, se orar é render-se, confiar, perseverar, então surge uma pergunta inevitável. Por que às vezes temos a sensação de que nossas orações não alcançam o teto? Isso já aconteceu com você? Você orou com fé, com lágrimas, com sinceridade, e no entanto tudo permanece igual. O silêncio de Deus pode parecer tão pesado que você começa a se perguntar se está realmente ouvindo. Mas muitas vezes o problema não está fora, está dentro. Não é que Deus tenha se distanciado, é que existem obstáculos invisíveis sabotando sua conexão. E o aspecto mais perigoso desses obstáculos é justamente esse. Eles nem sempre são visíveis. São sutis, camuflam-se, escondem-se atrás de justificativas espirituais ou disfarçam-se de hábitos inocentes, mas no fundo minam a eficácia da sua vida de oração, fecham canais que deveriam estar abertos, contaminam um espaço que deveria ser sagrado. O primeiro grande obstáculo é a falta de perdão. É como uma parede silenciosa entre você e Deus, às vezes pequena, às vezes gigantesca, mas sempre presente. Porque orar com ressentimento no coração é como tentar beber água pura de um copo sujo. Você pode ter as palavras certas, pode ter a intenção certa, mas se houver veneno dentro de você, a oração perde o seu poder. Jesus foi direto sobre isso. Em Marcos 11:25 ele disse: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial também lhes perdoe." Entende? O perdão não é opcional, é essencial. Você não pode esperar receber graça enquanto se recusa a concedê-la. Você não pode buscar a libertação enquanto mantém os outros presos em correntes invisíveis de ressentimento. O perdão liberta o que o ressentimento aprisiona, e não se trata de minimizar o que lhe fizeram. Trata-se de reconhecer que você também foi perdoado. Trata-se de decidir que não deixará o passado roubar sua conexão com Deus no presente. Talvez sua oração esteja travada, não porque Deus não queira responder, mas porque seu coração ainda guarda feridas das quais não se desapegou. O segundo obstáculo invisível é a duplicidade de caráter. Você reza uma coisa, mas vive outra. Você diz que confia, mas toma decisões como se tudo dependesse de você. Você pede informações, mas não está disposto a segui-las quando chega ao local. Deus não se deixa enganar por belas palavras. Ele vê o coração, ele vê a constância, ele vê a integridade. Tiago 1:6-8 diz que uma pessoa de coração dividido não receberá nada do Senhor. Não porque Deus não queira dar, mas porque esse coração não está verdadeiramente aberto para receber. A oração poderosa brota de um coração íntegro, não perfeito, mas íntegro. Um coração que não finge ter fé apenas quando lhe convém, mas vive aquilo que prega em oração. Um coração que não busca a Deus como um plano de emergência, mas como sua prioridade constante. Outro obstáculo sutil é a distração. Vivemos na era do ruído. Tudo compete pela nossa atenção. Notificações, redes sociais, responsabilidades, ansiedade. E a oração se torna um ato apressado entre uma coisa e outra. Dizemos, vou orar, mas um minuto depois já estamos pensando na lista de compras ou naquela conversa pendente. E não se trata de sentir culpa por se distrair. Trata-se de recuperar o respeito. Você tem noção com quem está falando quando ora? Você está falando com o Criador do Universo,
com o Deus que sustenta cada célula do seu corpo, com o Rei que te chama de filho. Como poderíamos nos aproximar dele com nossas mentes em 1000 lugares diferentes? Jesus disse: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Isso não é apenas literal, é espiritual. Fechar a porta também significa fechar as distrações, silenciar o ruído, impedir o acesso a tudo que compete com a presença de Deus e entrar com todo o seu ser, mente, alma e corpo. Estar presente, atento, porque às vezes não é que Deus não esteja falando, é que você não está quieto o suficiente para ouvi-lo, e existe ainda outro obstáculo mais profundo, a autossuficiência disfarçada de fé. É sutil, faz você rezar, mas a partir de um lugar de controle, de ansiedade, da necessidade de Deus confirmar o que você já decidiu fazer. E quando você faz isso dessa forma, você não está orando para se alinhar com a vontade dele. Você está orando para convencê-lo a abençoar a sua. Mas Deus não negocia com o orgulho. Ele dá graça aos humildes, àqueles que vêm de mãos vazias. Aqueles que dizem, não tenho nada sem você, não posso seguir em frente sem a sua orientação, não quero avançar se você não estiver comigo. A autossuficiência mata a oração porque te convence de que você sabe o que é melhor. E quando você ora partindo desse lugar, pode até repetir as frases certas, mas seu coração não está inclinado, está fechado, é governado pelo ego. E onde há ego, não há espaço para revelação. É por isso que, às vezes, antes de Deus responder a sua oração, Ele quer lidar com você, com suas intenções, com seus medos, com suas motivações ocultas, porque a verdadeira oração não é apenas uma conversa, é uma cirurgia, é um lugar onde o Espírito Santo sonda, purifica e transforma. Então, se você sente que sua vida de oração está estagnada, pare. Não continue repetindo as mesmas coisas. Não continue orando por orar. Faça uma pausa profunda e pergunte a si mesmo: estou guardando rancor? Estou sendo coerente entre aquilo que peço em oração e a maneira como vivo? Estou verdadeiramente presente em minha oração? Estou buscando a Deus ou apenas o que Ele pode me dar? Essas perguntas podem machucar, mas também podem ser libertadoras, porque quando você identifica os obstáculos, pode começar a superá-los. E quando você derruba o que está no caminho, o céu se abre, porque Deus não está longe. Ele está esperando. Ele quer falar, Ele quer guiar, Ele quer agir em sua vida, mas antes de agir externamente, Ele quer ter certeza de que seu coração está pronto por dentro. O maior milagre da oração não é o que muda por fora, é o coração que muda enquanto se ora. E isso só acontece quando você limpa o espaço. Então faça isso, hoje, não amanhã, não quando você tiver tempo, hoje. Feche os olhos, feche a porta e diga a Deus: mostre-me o que está bloqueando minha conexão com você. Eu quero ver, eu quero mudar, eu quero sentir sua presença novamente, e eu prometo a vocês, Ele vai. Até agora falamos sobre entrega, fé no vazio, obstáculos invisíveis. Mas existe uma verdade mais profunda que conecta tudo. Jesus não orou para receber coisas, Ele não orou para obter respostas, Ele orou porque queria estar perto do Pai. E esse detalhe, embora pareça pequeno, muda absolutamente tudo, porque se você ora apenas para conseguir algo, sua oração tem prazo de validade. Mas se você ora para permanecer em intimidade, então sua vida se transforma em um altar permanente. Um lugar onde a presença de Deus não é uma visita ocasional, mas um lar constante. Jesus não precisava convencer o Pai. Ele não precisava insistir para ser ouvido. Ele sabia que era ouvido porque vivia em um relacionamento de unidade. E essa unidade era fortalecida na oração. Vemos isso repetidas vezes nos evangelhos.
Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Depois de ministrar às multidões, depois de curar os enfermos, depois de falar com autoridade, ele não corria para descansar, ele corria para o Pai. Você percebe? A oração não era uma ferramenta de poder, era uma fonte de comunhão. Não era a estratégia deles, era o refúgio, o alimento, a prioridade, a necessidade. E isso nos confronta, porque muitos de nós só oramos em situações de emergência, só quando algo dói, só quando sentimos que não aguentamos mais. E sim, Deus está presente nesses momentos, mas a oração cristã não depende de crises, depende do amor, do desejo genuíno de estar com o Pai. Jesus não orava para cumprir um dever religioso, ele orava porque sem o Pai não queria fazer nada. Em João 15:5 ele diz: "Sem mim, vocês não podem fazer nada." Mas essa também era a sua atitude para com o Pai. Ele vivia como alguém que sabia que cada palavra, cada passo, cada milagre precisava nascer da intimidade. A vida pública de Jesus era um reflexo de sua vida secreta. E isso explica por que ele tinha tanta autoridade, porque ele falava e os demônios fugiam, porque ele tocava e os doentes eram curados, porque ele não agia por interesse próprio. Ele agia a partir de uma conexão viva com o céu. E sabe qual é a coisa mais poderosa em tudo isso? Jesus não guardou esse nível de intimidade só para si. Ele veio para abrir o caminho, para mostrar que você também pode viver assim. Que você também pode ter um relacionamento com o Pai, onde não se trata apenas de orar para que algo aconteça, mas de orar para não perder essa proximidade. O poder da oração não está nas palavras, mas sim na relação que a sustenta. E Jesus compreendeu que sem relacionamento a oração se torna vazia, torna-se uma fórmula, torna-se um esforço humano, mas quando há intimidade, cada palavra que sai da sua boca carrega um peso celestial. Porque você não está mais orando como alguém tentando convencer. Você está orando como uma criança que confia. Jesus disse: "Eu sei que vocês sempre me ouvem." Que declaração poderosa! Mas não era arrogância, era confiança baseada na proximidade. Você pode dizer o mesmo? Você consegue entrar em oração com essa certeza, com essa paz de saber que não está apenas falando ao vento, mas conversando com seu Pai, que te conhece, que te ama, que está te esperando? Você não precisa ser perfeito para orar assim. Você só precisa se aproximar dele com sinceridade, com fome, com um coração que diz: "Pai, eu não quero coisas, eu quero a Ti." E quando você ora assim, tudo muda. Sua ansiedade começa a diminuir. Suas expectativas começam a se alinhar. Suas motivações são purificadas, porque você não está mais orando para controlar. Você está orando para permanecer. Jesus não buscava a presença do Pai apenas em momentos difíceis. Ele a buscava o tempo todo, porque sabia que o maior tesouro não era o milagre, era a comunhão. E esse é também o seu maior tesouro. Se hoje você está cansado de orar sem sentir nada, se sente que suas palavras não têm mais significado, se está esgotado pela rotina, talvez o que você precise não seja uma nova técnica, nem mais disciplina. Talvez o que você precise seja redirecionar o foco da sua oração. Volte ao início, retornando ao coração. Retorne à oração não para receber, mas para estar presente, para habitar, para respirar sua presença. Foi isso que Cristo exemplificou. E é isso que ele te convida a experimentar. Uma vida onde a oração não é um evento, nem uma lista de pedidos, mas uma conexão constante. Uma conversa viva. Um refúgio onde você encontra o que nenhum ser humano pode lhe dar: plenitude, identidade, direção, descanso. Porque quando você entende que o maior presente da oração é estar com Deus, tudo muda.
E aquilo que você costumava fazer por obrigação, agora você faz por amor. Até aqui, falamos de intimidade, entrega, obstáculos e fé em meio ao vazio. Mas e se realmente quisermos compreender o poder transformador da oração, precisamos observar atentamente o momento mais profundo, mais humano e mais sagrado da vida de Jesus. Sua oração no Getsêmani. Aquele momento muda tudo. Não foi uma oração proferida de um púlpito. Não foi em meio à multidão. Foi na solidão, na noite, sob a sombra da dor iminente. Foi a oração de um filho que sabia exatamente o que estava por vir. E ainda assim, prostrou-se. Getsêmani não era apenas um jardim. Era um altar. Um lugar onde Jesus se desfez completamente diante do Pai. Um momento em que ele não orou para que as coisas acontecessem do seu jeito, mas sim para que, mesmo que doesse, a vontade do céu fosse feita. E essa oração transformou o mundo, não por causa do seu comprimento, não por causa da sua forma, mas por causa do seu conteúdo. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eis aqui a essência de toda a oração verdadeira. O ápice da fé. A oração que não busca evitar o processo, mas sim vivenciá-lo com obediência. Cristo não foi levado à cruz por fraqueza política. Foi por causa de uma decisão espiritual, uma decisão tomada em oração. Porque no Getsêmani, Jesus não venceu apenas o medo, ele venceu a si mesmo, e é aí que a oração se torna invencível. Quando deixa de ser uma tentativa de mudar as circunstâncias e se torna um ato de entrega radical. Quando você para de pedir a Deus para te livrar do fogo e pede a Ele para estar com você dentro dele. Quando não oramos mais apenas para sermos tirados do vale, mas para nunca soltarmos a sua mão enquanto caminhamos por ele. Você consegue imaginar o peso daquele momento? O Filho de Deus, suando como gotas de sangue, sua alma angustiada à beira da morte, envolvido pelo silêncio absoluto do céu, e, no entanto, permanecendo. Isso é oração, isso é amor. E esse é o tipo de vida que transforma a terra, uma vida que ora como Jesus orou, uma vida que se entrega ao Pai incondicionalmente, uma vida que não usa a oração para escapar, mas para se fortalecer em meio ao processo. E não termina aí, porque, partindo do Getsêmani, Jesus caminhou em direção à cruz. E em meio à dor, continuou a orar. Enquanto o crucificavam, enquanto o traíam, enquanto cuspiam nele, ele rezava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem reza assim? Quem em seu momento mais injusto, mais solitário e mais doloroso, continua a interceder pelos outros? Só alguém que foi consumido pelo amor. Só alguém cuja vida inteira foi uma oração contínua. Só alguém que não ora por reação, mas por identidade. Jesus não orava porque o momento exigia. Ele orava porque seu coração estava sempre alinhado com o Pai. E é por isso que, mesmo na cruz, o que saiu de sua boca foi graça. Se você quer saber a profundidade da sua vida de oração, não se limite a observar seus momentos privados. Observe como você reage quando está diante da cruz, quando está ferido, quando é traído, quando não entende. Você ainda consegue orar? Porque é aí que você descobre se a oração faz parte da sua vida, ou se a sua vida já se tornou oração. Jesus orou em meio ao sofrimento e concedeu o perdão. Ele orou em solidão e promoveu a reconciliação. Ele orou da morte e abriu os portões da vida eterna. É isso que a oração faz quando está imbuída da vontade do céu. Ela não só muda quem ora, como muda tudo ao seu redor. E esse é o convite deste ponto. Não ore apenas como alguém que repete o que aprendeu.
Ore como alguém que viu o Pai, como alguém que foi marcado pelo seu amor, como alguém que decidiu morrer para si mesmo a fim de viver verdadeiramente. Porque a oração de Cristo não eram apenas palavras, era uma entrega total. Uma vida entregue do começo ao fim. E essa vida mudou a história. Depois de tudo o que vivenciamos, da entrega, da fé silenciosa, dos obstáculos do coração à intimidade que Jesus cultivou com o Pai, uma questão vital permanece. E agora? O que faremos com tudo isso? Porque não se trata apenas de orar mais. Trata-se de viver de uma maneira completamente nova. De permitir que a oração deixe de ser apenas um momento na sua agenda e se torne a própria essência da sua existência. O verdadeiro objetivo nunca foi criar o hábito de orar. O objetivo é ser oração, caminhar como alguém consciente da presença de Deus em cada passo, falar como alguém em constante diálogo com o céu, decidir, pensar, agir e amar, como resultado de ter estado em comunhão. Isso não se conquista através da disciplina, conquista-se através da transformação, porque a oração não é algo que se faz por obrigação. É algo que brota de dentro de você quando você é verdadeiramente tocado pela presença dele. E quando isso acontece, você não precisa mais de um relógio para lembrá-lo de orar. Seu espírito clama, sua alma busca, seu corpo anseia, e sem perceber, tudo começa a mudar. Você não reza mais apenas de manhã ou antes de dormir. Você reza enquanto trabalha, enquanto cozinha, enquanto dirige, enquanto ouve alguém, porque seu coração não está mais dividido entre o espiritual e o cotidiano. Agora tudo é espiritual, tudo é oração, tudo é comunhão. Esse era o segredo de Jesus. Ele não apenas entrava em momentos de oração, ele vivia em oração. E nós, como seus seguidores, fomos chamados para o mesmo. Como é uma vida que se tornou oração? Parece haver paz em meio ao caos, como sensibilidade à voz de Deus em cada decisão, como a sabedoria que vem não dos livros, mas da comunhão, como um amor que nunca se esgota, porque flui de uma fonte eterna. É visto como coerência, como propósito, como uma vida plena, porque quando você ora continuamente, não se trata de repetir palavras o dia todo, mas sim de manter o coração focado no Pai. E para viver assim, você não precisa de um templo. Você não precisa ficar de joelhos a cada hora. Você só precisa estar consciente. Saber que Ele está com você. Ciente de que você pode falar com Ele a qualquer momento. Ciente de que não há nenhuma parte da sua vida que esteja fora do alcance da voz dele. Orar sem cessar, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, não é um fardo, é um convite. É uma vida onde cada pensamento pode ser uma oração, cada reação uma resposta de comunhão e cada respiração uma oportunidade de conexão. Mas para chegar lá, você precisa tomar uma decisão. Não basta dizer, vou orar mais. Você precisa decidir viver de forma diferente. Você precisa redefinir suas prioridades. Desconecte-se do ruído que embota sua sensibilidade espiritual. Crie espaços genuínos de silêncio. Reconstrua seu dia com atenção plena. Escolha momentos de atenção plena para falar com Deus e, acima de tudo, para ouvi-lo. Sim, haverá dias em que tudo parecerá árido, em que sua carne desejará evitar a oração, em que seus pensamentos vagarão. Mas é nesses momentos que você escolhe novamente, não porque você sente vontade, mas porque você sabe, porque você compreendeu que a oração não é uma prática religiosa, mas um encontro que sustenta a sua alma. E quanto mais tempo você vive nesse lugar, mais o seu ambiente muda, seus relacionamentos se curam, sua mente se aquieta, suas palavras se alinham, suas decisões ganham profundidade. Não porque você se torna perfeito, mas porque você caminha conectado à fonte de toda a sabedoria. Esse é o verdadeiro fruto de uma vida de oração constante.
E talvez, em algum momento, alguém olhe para você e pergunte: como você consegue manter a calma em meio a tanto barulho? Como você sabe o que fazer quando tudo é incerto? Como você consegue não se desesperar como todo mundo? E você saberá que a resposta não está dentro de você. Está naquele com quem você caminha todos os dias. Aquele que não apenas ouviu suas orações, mas caminhou com você enquanto você orava. Aquela que não apenas aparecia nos seus momentos de crise, mas que se instalava nos silêncios, nos detalhes, na rotina. Porque você entendeu, a oração não é um refúgio para o qual você corre, é uma casa onde você mora. Então, como podemos desbloquear o poder da oração e ver Deus agir? A resposta não está em orar mais alto, mas em orar mais profundamente. Não está em orar por mais tempo, mas em orar com mais verdade. Não está em orar por urgência, mas em intimidade. Porque quando toda a sua vida se torna uma oração, Deus não apenas começa a responder. Deus começa a te transformar. E através de você, transformar o mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a fazer algo muito simples, mas muito importante. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Mas, além disso, convido você a deixar um comentário. Conte-me, qual parte desta mensagem mais te emocionou? Como você vivencia seu momento de oração? Quero ler você, responder a você e continuar crescendo com você nessa jornada. Além disso, se esta mensagem o edificou, convido-o a assistir aos outros vídeos do canal onde compartilhamos mais sobre a filosofia de Cristo. Um modo de vida baseado não apenas na fé, mas em se tornar mais semelhante a Ele a cada dia. Cada vídeo foi criado para despertar algo em seu espírito. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe e continue a te guiar neste caminho de transformação. Até o próximo vídeo.